Então, galera, nessa videoaula nós iremos falar um pouco sobre a história e a origem dessas duas danças que eu citei na videoaula anterior, tá bom? Então, a primeira dança que eu vou mostrar pra vocês, a história e a origem dessa dança, vai ser a dança chachado, tá? Então, podem acompanhar no vídeo a seguir. Tradição, cultura, dança. Originado no sertão pernambucano, o chachado traduz em ritmo e passos uma cultura cheia de tradição. Década de 20, época em que os cangaceiros tomavam conta de ruas do Nordeste, saqueando, enfrentando a força policial e colocando medo na população. Os historiadores, pesquisadores, de uma maneira geral, atribuem a Lampião a criação do chachado. Entretanto, considerando que Lampião foi e continua sendo uma figura muito emblemática, então é claro que ele terminou catalisando essa dança, mas na verdade a dança é do período dele, né, surge no sertão pernambucano e ele foi quem, digamos assim, deu visibilidade ao chachado. Então a gente pode dizer que foi uma criação dele nesse sentido, na perspectiva de uma, né, aglutinação conceitual, né, de um fenômeno coreográfico do período. Entre um combate e outro, o acampamento era montado. Na luz do entardecer, em um espaço como este, a poeira levantava e um ritmo se ouvia. Quando eles estavam acampados, né, acoitados numa fazenda, num sítio qualquer, então, normalmente, nos momentos festivos, à noite principalmente, eles tanto tocavam quanto dançavam forró e dançavam chachado também. O chachado era, na verdade, uma ode, né? Era um momento em que eles celebravam e se preparavam, né, para o momento a seguir, ou a vitória ou o ataque. Era dançado após os combates, porque era uma forma de reiterar, não é? de comemorar uma tática de guerra que eles utilizavam, que usava o lado psicológico. Então eles gritavam, cantavam, rezavam, assobiavam e dançavam chachado em pleno combate. A dança que movimentava os pés e armas, traduzindo força e alegria, era usada para comemorar vitórias e celebrar a vida. Eles dançavam sozinhos, né, numa espécie de fila indiana, e a companhia, né, a parceira da dança, na verdade, era a arma, né, o trabuco, o papo amarelo. O nome chachado é a imitação sonora do som produzido pelas alpercatas de couro no chão, né, fazendo o chachado. Na verdade, o movimento do chachado, né, o passo que eles fazem, é como se com a enxada eles estivessem afastando a terra. E quando eles dão os dois passos com a perna direita, é justamente assentando a semente. O chachado tornou-se um símbolo da cultura nordestina. Hoje a dança tem outros palcos. É vista de forma coreografada com grupos artísticos que se apresentam em um verdadeiro espetáculo. Houve uma transformação, porque o chachado, a tradição dele é exatamente essa que refletiu o estado de espírito deles, dos cangaceiros. Quando ele foi levado para o palco, os próprios pesquisadores, né, e aí em paralelo com seus intérpretes, que são os bailarinos e dançarinos populares, remetem um pouco dessa história, né? Remetem um pouco da questão do próprio bando, como ele chega, todo o corporal, né? Toda a expressão corporal
para que o espectador ele mais ou menos tenha uma ideia do que era o bando de Lampião. Existe toda uma produção hoje da arte vinculada à vestimenta que é pautada, né, é inspirada nessa estética do cangaço. A estética do cangaço ela é muito rica e os grupos a gente procura incorporar para também não ser muito, para não deixar de ser leal ao que foi. Quando se faz referência à coreografia nordestina no seu sentido mais simbólico, mais emblemático, é o chachado, porque ele tem um impacto teatral muito forte. É isso aí que vocês viram, galera. Essa foi a história e a origem do chachado. E agora nós vamos falar um pouco sobre o haka, tá bom? Para logo em seguida nós fazermos uma reflexão sobre a semelhança que tem dentro desses dois sistemas de valores. O que são os maoris? Os maoris são povos nativos da Nova Zelândia. Podemos dizer que são como os índios da Nova Zelândia. A palavra maori representa toda uma cultura. Em lendas e outras tradições orais, essa palavra distinguia os seres humanos mortais de divindades e espíritos. A Nova Zelândia foi um dos últimos lugares da Terra a ser colonizado pelos europeus. Neste país, há uma riqueza enorme quanto à tatuagem, e a tatuagem mais importante é feita no rosto. Para muitas culturas, a mão, o rosto e o pescoço ficam fora da pintura corporal. Para os maoris, o homem cobre todo o rosto quanto mais nobre ele é, ou pela sua posição social. A tatuagem dá status dentro da tribo. As guerras tribais eram ferozes e motivadas pela pequena oferta de alimento, cuja cultura principal era a batata doce. Quando eles entravam em guerra, cortavam a cabeça do inimigo e colocavam-na em urnas sagradas. No século XIX, as cabeças tatuadas dos guerreiros maoris se tornaram objetos cobiçados por colecionadores europeus. O tráfico dessas cabeças começou com os próprios maoris. Eles passaram a matar e vender para comerciantes e trocá-las por armas de fogo. A dança haka geralmente é realizada para demonstrar uma paixão ou intimidação. O haka é uma demonstração vigorosa do orgulho, força e unidade de uma tribo. As ações incluem violentas pisadas no chão, salientar a língua e tapas no corpo em ritmo para acompanhar um alto cântico. Hoje o haka continua sendo usado em cerimônias e celebrações maoris que homenageiam os convidados e mostram a importância da ocasião. Ele também é usado para desafiar os oponentes no campo de batalha. É provável que você já tenha visto o haka sendo apresentado pelos All Blacks da Nova Zelândia antes de uma partida de rugby. Você concordará que é algo intimidador de se ver, não é mesmo? Antes da dança, o chefe grita com um grito para iniciar, coisa que no caso dos All Blacks é feita pelo jogador de sangue maori mais velho, não sendo este necessariamente o capitão da equipe. As palavras são utilizadas não só para incitar quem está realizando a dança, mas também para recordar-se o seu comportamento correto. Muitas vezes, o tom utilizado para gritar o refrão é o mesmo utilizado no curso de toda a exibição, ou seja, quanto mais agressivo, feroz e brutal, mais vai incentivar o grupo e intimidar o adversário, até mesmo demonstrar felicidade naquilo que está comemorando. Dentro do haka, possuem várias letras que expressam algo diferente. A mais usada é a kamate, que é a mesma usada pelos jogadores de rugby. Neste vídeo, vocês estão vendo a música Kamate em sua versão original, e logo embaixo está a tradução dela. Kamate, kamate, kaura, kaura. Kamate, kamate, kaura, kaura.
tongo to puru huru no no itiki mai whakawhititera upane ka upane whititera. Tēnā koutou. É isso, galera. Como vocês puderam ver, a dança chachado, que é uma dança típica do Nordeste brasileiro, ela era dançada pelos cangaceiros para comemorar uma vitória, como um grito de guerra, né? Da mesma forma, os povos maores, eles também utilizavam o haka para celebrar também e para também intimidar os seus inimigos, de certa forma, como um grito de guerra. Pensando nisso, vamos refletir sobre uma questão. Qual a necessidade que o homem tem de dançar? Por que o ser humano dança? Nós podemos responder essa questão de uma forma muito simples. Nós, seres humanos, dançamos para nos comunicar sobre algo. Nós utilizamos a dança para expressar algo que muitas vezes a própria palavra não consegue expressar. Por exemplo, a felicidade. Quando uma pessoa demonstra uma felicidade saltitando, pulando e falando eu sou feliz, é muito mais visível a felicidade dessa pessoa do que aquela pessoa que vira pra você e fala nossa, eu sou feliz. Entenderam a diferença? Então os gestos corporais falam muito mais do que as próprias palavras. Então desde a existência humana, o ser humano sempre dançou por conta disso, porque eles se expressam muito mais do que com as palavras. Além também da dança ser utilizada para expressar isso que eu falei da felicidade, ela pode expressar qualquer sentimento, ela pode a dança pode ser dançada para poder homenagear alguém, para poder depositar a sua fé em algo, entenderam? Pode ser também para poder, como é que se diz? Igual os povos lá, o haka e o cangaço. Eles também utilizam a dança para intimidar as pessoas. Então a dança ela pode ser usada de várias formas dentro da sociedade. E como eu disse, ela é muito antiga. A dança podemos dizer que ela é mais antiga do que a existência do homem. E essa forma de se expressar, ela é um dos lados mais poéticos que tem da evolução do homem. Com isso, nós podemos ver, nós podemos afirmar que essas duas danças que nós falamos hoje, elas possuem sim uma semelhança entre elas, não é mesmo? Por mais que elas sejam completamente diferentes, tenham sistemas de valores completamente diferentes. Falando nisso, eu queria saber, vocês entendem quando eu falo de sistema de valores, vocês entendem o significado disso? Pois bem, para nós conseguirmos fazer uma boa reflexão sobre esse conteúdo, primeiro vocês precisam entender o que são os sistemas de valores. Então eu vou explicar. Cada pessoa, cada indivíduo possui os seus próprios valores. Eu tenho os meus valores, vocês têm os seus valores, meu amigo tem o valor dele, cada um tem os seus valores. E o que são esses valores? Os valores, eles são um conjunto de características, né? Um conjunto de características de uma determinada pessoa ou até mesmo de uma determinada organização. Ou seja, não precisa ser só o valor de uma pessoa, mas pode ser um valor de uma empresa, pode ser um valor de um país, entenderam? Então, esse conjunto de características que os indivíduos ou as organizações possuem que determinam o comportamento e como essas pessoas vão interagir uns com os outros e até mesmo no meio ambiente. Então, um sistema de valores é como se fosse a junção de vários valores. Por exemplo, é como se tivesse uma sala com várias pessoas. Aqui tem um valor, aqui tem outro valor, aqui tem outro valor, aqui tem outro valor, aqui tem outro valor. E tudo isso forma o quê? Forma um sistema de valores. Entenderam? Então, nós podemos dizer que o sistema de valor são aquele conjunto de características e de valor mesmo que uma sociedade possui dentro dela. Podemos citar como exemplo Goiânia. Goiânia tem os sistemas de valores diferentes de Santa Catarina. Nós podemos dizer que os goianos, eles costumam se cumprimentar com abraços, e
as pessoas lá de Santa Catarina, eles costumam como? Se cumprimentar como? Um oi de longe. Então isso são o quê? Os valores dessa sociedade. Da mesma forma que o Brasil tem os valores completamente diferentes dos Estados Unidos. É como se fosse a cultura diferente, entendeu? Então quando a gente fala de valor, a gente fala até mesmo da forma que essa sociedade, que esse indivíduo se comporta. Então a gente pode falar da forma que cumprimenta, do sotaque, entendeu? Tipo, o goiano tem um sotaque diferente de um baiano, entenderam? Então o sistema de valor do goiano é diferente do sistema de valor do baiano, mesmo que ambos sejam do mesmo país, vamos dizer assim. Mas cada sociedade tem o seu sistema de valor. Mas é claro que não é uma regra, né? É só a cultura daquele povo. Mas não quer dizer que o que eu tô falando é que todo goiano gosta de se cumprimentar abraçando. Não, mas é o sistema de valor, é típico do povo goiano se cumprimentar de uma forma mais calorosa, não é mesmo? Então, quando nós falamos sobre o chachado e sobre o haka, nós não queremos dizer que ambas danças possuem o mesmo sistema de valor, mas ambas possuem o mesmo significado, entenderam? O povo maori e o povo cangaceiro, os nordestinos, eles não possuem os mesmos sistemas de valores. É claro que são povos completamente distintos, são culturas completamente distintas, porque são povos muito distantes, né? Nova Zelândia, uma ilhazinha, e Brasil, muito distantes, são povos totalmente diferentes. Então, quando nós falamos que eles possuem semelhança, nós não queremos falar que é do sistema de valores, mas sim, apesar dos sistemas de valores serem diferentes, ou seja, culturas diferentes, ambas as danças querem expressar a mesma coisa, ou seja, têm o mesmo significado. Os cangaceiros dançavam para comemorar, né, suas vitórias e como uma forma de grito de guerra mesmo, para aquela sociedade ver aquilo que eles estavam querendo impor. Da mesma forma, os maoris, eles dançam para celebrar algo, como celebrar um casamento, para celebrar umas boas-vindas para um recém-nascido, ou algumas coisas desse sentido, mas também utilizam para intimidar os seus inimigos, como uma forma de chega lá na batalha, aqueles olhares já deixam os inimigos recuados. Então, eles utilizam o mesmo significado. São danças completamente diferentes, são danças com sistema de valores completamente diferentes, mas elas possuem a semelhança dessas danças terem o mesmo significado, terem o mesmo sentido, quererem expressar a mesma ideia, entenderam? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o conteúdo que eu queria passar para vocês nessa videoaula, que é a dança como uma forma de expressão dentro de um sistema de valor. Ou seja, nós hoje podemos afirmar que a dança ela está inserida em todas as sociedades, em todos os sistemas de valores. Só que cada sistema de valor tem o seu significado da dança, utiliza a dança para expressar algo diferente de outra cultura. Então, agora que vocês já sabem que a dança é uma forma de expressão e de comunicação, e que muitas sociedades, muitos sistemas de valores se expressam através dela, nós vamos realizar uma atividade. Nessa atividade que eu estou propondo para vocês, deverão pesquisar sobre duas danças e quais são os sistemas de valores dessas danças, ou seja, essas danças são de quais culturas, e vocês deverão comparar as danças que vocês escolherem e buscar achar alguma semelhança que elas possuem entre si. Tá bom? Então a estrutura da atividade vai ser o seguinte: primeiro, vocês vão pesquisar duas danças. Segundo, vocês irão me encaminhar no meu número do WhatsApp pessoal, vocês irão me encaminhar
uma foto de cada uma dessas danças, ou seja, uma foto do chachado, vou dar o exemplo do que eu fiz, uma foto do chachado e uma foto do haka, e vocês vão escrever abaixo dessa foto o nome dessa dança. Então vai ser foto, nome da dança, a foto, o nome da outra dança. E por fim, vocês vão fazer um pequeno texto, tá? Bem direto. Eu não quero que vocês encham linguiça, né? Como é que os professores falam. Eu não quero que vocês encham linguiça, eu quero que vocês sejam bem diretos. E vocês vão me explicar qual a semelhança que possui, que essas duas danças que vocês escolheram possuem entre si e o que elas expressam, tá? Essas semelhanças não precisam ser a mesma semelhança que eu falei do chachado e do haka, por exemplo, que era no significado. As duas danças aconteciam e elas tinham, no fim delas, elas tinham o mesmo significado, né? A mesma intenção. Então não necessariamente precisa ser assim, mas pode ser nos gestos que eles usam, pode ser tipo assim, eu escolhi duas danças totalmente diferentes, mas as danças diferentes assim, de sistemas de valores diferentes, mas a dança é bem parecida, entendeu? É como se fosse um índio e um europeu, porém a dança dos dois parece tudo a mesma dança. Pode ser isso, de semelhança. Vocês é que vão tentar buscar o que tem de semelhança entre as danças que vocês escolheram, tá bom? E aí vocês vão encaminhar no meu WhatsApp, que o número eu vou deixar na descrição aqui da plataforma. Toda essa atividade eu vou deixar escrita aqui na plataforma para vocês não terem dúvidas, mas o número é 62, DDD 62 998 20 69 70, tá bom? E vocês irão me encaminhar essa atividade por lá. Lembrando que a atividade é uma atividade avaliativa, nós vamos lançar sim notas sobre ela, notas de participação e tudo. E por isso que não deixem de fazer essa atividade. E se caso vocês tiverem dúvida sobre como vocês vão fazer, ou qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo, podem me perguntar nesse mesmo número que eu vou deixar aqui pra vocês. A única coisa que eu peço é pra gente não ter muitas conversas paralelas, tá? No meu WhatsApp, porque senão vai atrapalhar um pouco na hora da avaliação que eu vou fazer da atividade. Então, pra gente ter uma qualidade maior na hora da avaliação, de eu avaliar vocês, eu peço que a gente não saia do conteúdo. Então nós só vamos conversar sobre coisas que nós falamos nessas videoaulas, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E nós nos vemos no plantão que nós teremos semana que vem, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até logo!